Você provavelmente já deve ter ouvido falar em animais de sangue quente e animais de sangue frio. E animais endotérmicos? E animais ectotérmicos? Já ouviu falar? Você sabe a diferença entre eles? Vamos aprender? Bom, no início da classificação dos seres vivos, era possível encontrar as seguintes classificações: animais de sangue quente e animais de sangue frio. Nessa classificação antiga, os animais de sangue quente englobavam as aves, os mamíferos, e os animais de sangue frio englobavam os répteis, anfíbios e os animais invertebrados e a maioria dos peixes. Hoje, porém, chamamos os animais de sangue quente de endotérmicos e os animais de sangue frio de ectotérmicos. Hoje, apesar da substituição de terminologia, os grupos considerados endotérmicos continuam sendo as aves e os mamíferos, enquanto os ectotérmicos englobam os répteis, anfíbios, animais invertebrados e a maioria dos peixes. Mas e agora? O que são esses nomes? Endotérmicos? Ectotérmicos? O que é isso? Bom, a ectotermia e a endotermia são mecanismos adotados pelos animais para regular e controlar a temperatura corpórea. Os animais endotérmicos são capazes de controlar a sua temperatura corporal através de mecanismos próprios, ou seja, seu metabolismo adota essa função. Já os animais ectotérmicos não têm essa capacidade e necessitam de meios externos para regular a temperatura, geralmente pela exposição ao sol ou contato com superfícies quentes. No caso dos largatos do deserto em geral, eles sempre ficam em cima de uma pedrinha para regular a sua temperatura, fica ali tomando seu banho de sol. Inclusive como esse jabuti que está aqui no sol, regulando a temperatura do seu corpo. Animais endotérmicos. Os animais endotérmicos possuem características e adaptações que permitem que os mesmos sejam autossuficientes em relação à sua termorregulação. Isso ocorre pela ação do metabolismo. Ou seja, a produção de calor através de suas atividades metabólicas é o suficiente para equilibrar com a perda do calor para o ambiente nas mais diferentes condições ambientais. Bom, existem duas formas possíveis desse grupo produzirem calor. A primeira é através da alimentação e a segunda por meio da atividade muscular. A produção de calor através da alimentação ocorre na atividade metabólica de assimilação dos nutrientes pelas células e pela síntese de proteínas. Já na produção de calor através da atividade muscular, ocorre pela necessidade de ação metabólica que o corpo é submetido para ser sustentado na atividade muscular. O organismo também pode produzir ação muscular, justamente para produzir calor, que é o momento em que o corpo treme e o queixo bate. Sabe aquele frio que você tem? Agora tá um friozinho gostoso, né? Essa época de inverno. Quando o queixo bate e a perna treme, o corpo treme, isso são tudo mecanismos para poder ter uma atividade muscular e assim tentar regular novamente a temperatura do corpo. Esses movimentos são involuntários à nossa vontade, mas que são provocados pelo organismo a fim de produzir movimento e, portanto, produzir calor. Aquela tremedeira. Outro mecanismo de regulação da temperatura, apresentada por algumas espécies de mamíferos, é a hibernação. Que é um período onde tais animais diminuem as suas temperaturas corporais e também as suas atividades metabólicas e vitais ao mínimo possível, necessário apenas para a sua sobrevivência. As aves, porém, têm maior capacidade de migração, procurando áreas mais quentes a fim de fugir de situações adversas. Alguns animais com sistemas circulatórios mais desenvolvidos podem usar mecanismo de dilatação ou constrição dos casos mais periféricos para manter ou perder calor. No caso da vasoconstrição, os animais diminuem o diâmetro dos vasos mais próximos da pele, dificultando a passagem de sangue nesses vasos. Porque serem mais próximos à pele, tendem a perder calor mais facilmente. Da mesma forma que quando precisam perder calor, esses vasos se dilatam, para que o sangue migre mais facilmente nesses vasos, a fim de que se perca o calor.
Os animais fazem também o processo inverso, quando há necessidade de baixar a temperatura para manter o equilíbrio. Essa situação ocorre em geral quando as temperaturas ambientais estão ou são muito quentes, ou após de um grande esforço físico. O mecanismo mais conhecido dessa termorregulação é por meio de glândulas sudoríparas, que produzem o suor. Nessa forma, o corpo transpira numa tentativa de resfriar o seu corpo. Entretanto, alguns animais têm poucas dessas glândulas. Geralmente, animais com pelagens mais desenvolvida, eles usam o mecanismo de ofego para resfriar seu organismo. Esse mecanismo consiste em respirações mais frequentes e menos profundas, onde existem maior ventilação no trato respiratório e permite o resfriamento. Igual o caso dos cachorros, quando você vê que eles estão cansados, eles ficam como? Eles estão simplesmente regulando a temperatura de seu corpo. E um terceiro mecanismo é também utilizado a fim de reduzir a temperatura corporal. Nesse caso, os animais espalham a sua saliva em seu corpo, dessa forma auxiliando na diminuição da temperatura. Agora iremos falar sobre os animais ectotérmicos. Bom, a ectotermia é um mecanismo que alguns animais usam para regular a sua temperatura corporal. Entretanto, esse mecanismo é dependente de uma fonte externa de calor. Ela, porém, é a forma ancestral de termorregulação dos vertebrados e que se perpetua até hoje com os répteis, anfíbios e peixes. Tal mecanismo, por depender de fonte de calor externa ao corpo, é diretamente dependente do ambiente em que o animal está e por esse motivo está diretamente relacionada e dependente de ambientes onde há maior oferta de calor. Os animais trocam calor com o ambiente a todo momento, mas na maioria dos casos a necessidade é de ganho de calor para ajustar a temperatura corporal. Esse ganho de calor pode ser obtido com a exposição direta ao sol ou pelo contato com superfícies quentes, como a rocha, por exemplo. Olha esse lagarto, igualzinho, está simplesmente regulando a sua temperatura corporal em cima dessa pedra onde está tomando um solzinho aí de boa. Como a superfície corporal é um meio de troca de calor com o ambiente, é necessário que seu corpo seja adaptado a tal fator. Dessa forma, a superfície do corpo deve ser maior que seu volume, possibilitando o ganho e perda de calor. Logo, pode-se entender que os animais tendem a ter o corpo mais chato e alongado. Podemos ver isso evidentemente nas cobras, que possuem um corpo mais alongado e achatado, como essa incrível e linda Piton albina. Outro ponto importante dos animais ectotérmicos, e quanto ao seu metabolismo, que permite ser baixo, não por precisar regular a temperatura corporal, e que por isso não demanda a necessidade de muito alimento. Dessa forma, podem dominar ambientes pobres em alimento, como os desertos, por exemplo, onde vimos muitas cobras, lagartos e outros tipos de répteis que são abundantes em certas áreas desérticas. Agora iremos ver um fato bem curioso, que é a evolução dos animais ectotérmicos e endotérmicos. Para essa explicação, irei estar convidando uma amiga minha. É isso, uma amiga. O nome dela é Ana. Fala, Ana, tudo bem? Vou estar passando a palavra para você agora para explicar para o pessoal. Obrigada, Lucas. Bom, vamos ao que interessa. É conhecido que a ectotermia é um mecanismo de regulação de temperatura corporal ancestral. Entretanto, mesmo sendo um mecanismo ancestral, ele é complexo e atende às necessidades para a sobrevivência dos grupos animais que o possuem. Ou seja, mesmo sendo o meio de regulação mais antigo, é um meio que se perpetua até os dias de hoje, e com um grande número de espécies representantes. E dessa forma, é um mecanismo bem sucedido evolutivamente.
Para a conquista de mais ambientes, principalmente aqueles mais frios, as aves e os mamíferos adquiriam seu próprio meio de termorregulação, através de diferentes mecanismos, como o metabolismo acelerado, que tem a necessidade de alimentação constante como preço. As atividades musculares involuntárias, que é um meio do organismo se movimentar a fim de produzir calor. Controle da circulação sanguínea nos vasos mais periféricos, a fim de controlar a perda ou ganho de calor, entre outras adaptações. Agora está na hora do combate! Animais endotérmicos versus animais ectotérmicos! Nesse combate iremos colocar os animais endotérmicos ao seu lado esquerdo e os animais ectotérmicos do lado esquerdo, e serão feitas algumas comparações entre eles. Primeira comparação: taxa de metabolismo. Animais endotérmicos, alta taxa de metabolismo. Animais ectotérmicos, baixa taxa de metabolismo. Necessidade de alimentação constante. Animais endotérmicos, alta necessidade de alimentação constante. Animais ectotérmicos, baixa necessidade de alimentação constante. Dependência de calor do ambiente. Animais endotérmicos, independente. Animais ectotérmicos, totalmente dependente. Conquista de ambientes frios. Animais endotérmicos, sim. Animais ectotérmicos, não. Conquistas de ambientes escassos de alimento. Animais endotérmicos, não. Animais ectotérmicos, sim. Quem ganha o combate? Você irá decidir. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa explicação sobre animais endotérmicos e ectotérmicos. E se você puder se inscrever no canal... É o quê? Não é YouTube? Ou então deixa sua curtida... Ai, também não tá no Facebook? Ah, tá. Ok, obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até mais!